Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E a Juliana Oliveira, que deu? Eu vi um vídeo aí de Rafael Aires, grande sucesso, que dizia na capa que ela virou CLT, mas não é nada disso. Hoje em dia, a Juliana encontra-se meio sumida assim, mas CLT aí também já é demais. Como ela trabalhou 11 anos com Danilo Gentili e o último salário que ela recebia no SBT era de 40 mil reais, eu acho que pobre mesmo, daquele que conserta a Havaiana com prego, ela não tá. Pode ser que ela não tenha o mesmo padrão de vida quanto nos velhos tempos, mas não ao ponto de deixar currículo no Atacadão, por exemplo. Inclusive fica a sugestão aí pra Globo, por que não contrata a Juliana? Cadê aquele negócio de ninguém solta a mão de ninguém? Porque dizem que a Juliana foi influenciada aí por pessoas que podem ter falado pra ela que aquela função que ela fazia no programa do Danilo Gentili era muito pouco pra ela e ela deveria exigir um cargo melhor lá no SBT, e como nada deu certo, além dela perder o processo pro Otávio Mesquita, quem tá sendo processado agora é ela por danos morais. E como que ela vai fazer pra pagar isso, senhores? Ele tá pedindo o valor de R$1 milhão pra ela prender. Mas e agora, senhores? Se ela perder esse processo, meu Deus, o que ela vai fazer? Será que ela merecia, minha gente, passar por tudo isso? Mas calma também, pelo que eu vi aqui, o Otávio Mesquita pediu só R$50 mil e perdeu também. Ou seja, um perdeu o processo pro outro, então não há motivos pra preocupação. E se for ver certinho mesmo, até que não ficou tão ruim pra Juliana, vai? E se além de perder o processo, ela ainda tivesse que pagar o montante pro Otávio Mesquita, não ia ser muito pior? Então vamos olhar as coisas pelo lado positivo. Além disso também, o Danilo Gentili poderia muito bem ter processado ela por ela ter gravado um vídeo falando que ele não ajudou ela pelo fato dela ser negra, e se ela fosse branca e rica igual a Dani Calabresa, ele ajudaria e ainda faria carinho de quem tá gostando demais. Eu acho que alguém falou pra ela: Juliana, mete o pé daquela porcaria, você merece mais, sua guerreira. Danilo Gentili é um sem graça, ele tá lá explorando você e não consegue fazer uma piada engraçada, que é o pior de tudo. Faz o seguinte, sai de lá e ainda processa o SBT, pra eles aprenderem. E se foi isso mesmo, a Juliana pode ter pensado: deixa comigo. E qualquer coisa, se nada der certo, eu falo que ele nunca me ofereceu ajuda porque eu sou uma mulher negra e pobre e é só esperar. E o mais irônico disso tudo é que na época a Juliana ficou indignada pelo fato do Danilo Gentili ter apoiado a Dani Calabresa naquela época que ela denunciou o Márcio Smelling, quando na verdade a gente veio descobrir aí recentemente que aquilo ali também supostamente foi uma falsa denúncia. Ou seja, falsa denúncia é mato, senhores. Nunca antes na história desse país vivemos dias tão turbulentos. O Danilo Gentili, por sua vez, tinha todas as mensagens falando pra Juliana que ele estava à disposição pra ajudar ela, e daquele dia pra frente o Lazento destruiu uma das carreiras mais promissoras da TV bostileira de todos os tempos. Ele não tinha nada que ter exposto a mentira, mas claro que eu tô brincando, né, senhores? Ele só fez isso pra se defender, porque se a gente for ver, a Juliana procurou contato e o contato veio. Ela, nessa última cartada desesperada em tentar ferrar pelo menos o Danilo Gentili, pra não ficar por isso mesmo, acabou se complicando mais ainda, porque querendo ou não, ela ficou um pouco descredibilizada pelas pessoas, e eu acho que isso dificulta um pouco ela arrumar outro emprego aí, por exemplo, na Globo. E eu exijo que eles deem pelo menos uma chance pra ela. Não tem uma senhora que tá trabalhando na Rede TV que no começo do ano também supostamente fez uma falsa denúncia falando que tinha um médico lá em Balneário Camboriú que tentou agarrar ela, e quando a gente foi ver era o contrário, ela que deixou o cara todo unhado, e ela ainda ganhou um programa na Rede TV. Por que a Juliana não pode? Inclusive as duas deveriam apresentar juntas. O bonde das empoderadas. Mas falando sério mesmo, senhores, eu não me regozijo em ficar falando de um erro que a pessoa cometeu e destruiu a vida profissional dela. Eu só não vou deixar um força Juliana, porque aí também já seria demais, né? Não foi nada bonito o que ela fez com Danilo Gentili, e além de tudo, esse tipo de coisa aí serve como exemplo pra outras pessoas mal intencionadas também fazer o mesmo. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: tá, beleza, a Juliana foi extremamente ingrata com Danilo Gentili e mentiu descaradamente sobre a ajuda que ele ofereceu pra ela, e também perdeu o processo contra o Otávio Mesquita. Mas e agora? O que ela tá fazendo da vida? E pelo que eu vi, ela tem um perfil na rede social onde ela tenta fazer alguns vídeos bem-humorados. Então tá de boa, né? Se a Juliana era engraçada e fazia sucesso lá no Danilo Gentili, então é só ela focar na carreira solo dela agora, e é só esperar o grosso financeiro. Até porque pra uma pessoa que ganhava 40 mil reais há pouco tempo atrás, ficar a zero assim do dia pra noite não é nada fácil, e a Juliana tá dando o jeito dela, senhores. Não há motivos pra preocupação.
Outra informação que eu vi aqui é que ela tá estrelando um podcast de uma farmácia que só passa a cada 15 dias e ela é só a coadjuvante do podcast. E muita gente pode achar, poxa, mas isso é uma droga, podcast de farmácia e ela nem é apresentadora e é só a cada 15 dias? E calma também, não é tão ruim assim. É que falando desse jeito parece uma porcaria, mas talvez seja porque realmente é, senhores. O serviço da Juliana nem se compara com o dos velhos tempos, onde ela só precisava ficar lá fingindo que era assistente de palco, e agora ela tá vendo, senhores, que não valeu a pena. Claro que ela não gravou um vídeo se desculpando, porque aí também já seria demais e eu acho que não ia adiantar nada. E não querendo desmerecer o trabalho atual da Juliana Oliveira, muito pelo contrário, e também de forma alguma aqui querer menosprezar a farmácia que contratou ela, mas você acredita que eu e a minha equipe procuramos esse podcast aqui na internet e nada de aparecer esse negócio? Eu acho que esse podcast nem tem vídeo no YouTube, deve ser em outra rede social que eles postam isso, então eu acho que dá pra dizer com uma certa tranquilidade até que esse é o triste fim da Juliana, ou não? Será que dá pra piorar mais que isso profissionalmente? Porque isso é muito pouco, ser o coadjuvante de um podcast de farmácia que só passa a cada 15 dias? E nem passa se for ver porque não tá no YouTube. Que raio de serviço é esse, senhores? É isso que os fãs da Juliana vêm se perguntando. Será que ela não merecia coisa melhor não? E por enquanto parece que não. Como eu falei, eu não vou ficar regozijando da cara da Juliana porque todo mundo comete erros e eu espero sinceramente que ela consiga superar isso e nunca mais dar uma dessa, né, de querer prejudicar a vida das pessoas que ajudaram ela e que ela aprenda essa dura lição, que é só assim que a gente aprende. Eu mesmo já fui ingrato na minha vida. Eu já saí do emprego emburrado achando que o pessoal não tava me valorizando e depois me arrependi amargamente, senhores, chorei no banho e tudo. Só que no caso da Juliana, teve repercussão nacional essa denúncia que ela fez contra o Otávio e depois a mentira que ela inventou contra o Danilo e aparentemente a pista tá mais salgada do que nunca. E não é querendo falar nada não, senhores, mas eu gostaria de saber do que se trata um podcast de farmácia. A pessoa fica falando de remédio, é isso? Qual que é a promoção do dia? Será que a Juliana fica lá, gente, no episódio de hoje a gente vai falar do Dorflex, pra que ele serve, quanto que ele tá e suas contraindicações. E será que é isso? Porque se for é muito chato, quem que vai assistir um negócio desse? Talvez é por isso que esse podcast nem tá no YouTube e somente os clientes da farmácia têm acesso às imagens. E eu acho que vai ter gente ouvindo eu falar isso que pode pensar, esse cara do canal aí é um invejoso, pelo menos a Juliana Oliveira em algum momento da vida dela já teve sucesso e eu não passo de um fracassado que ninguém conhece, braço de merendeira, por isso que nunca nenhuma farmácia te chamou pra fazer podcast. E tudo bem, eu até concordo com esse ponto de vista, mas mesmo pra mim, que teoricamente sou um fracassado, mesmo assim ter que me contentar em fazer um podcast a cada 15 dias de uma farmácia pra falar sobre remédio, isso seria um tapa na cara da sociedade até pra mim. Eu sou fracassado e tudo, mas calma também, tem que ficar falando de remédio aí também já é demais. Pelo que eu vi aqui, esses tempos atrás, ela até chegou a fazer uma participação num programa da Globo, e isso gerou inclusive uma grande expectativa na Juliana, que ela pensou que agora vai e ela poderia dar um chupa Brasil se fosse contratada por eles, mas parece que não, senhores, nem a Globo quis a Juliana Oliveira, meu Deus. Mas que desgraça também, viu? Ela jura que ela nunca mais vai fazer isso, gente. Calma aí também. Vamos dar uma segunda chance pra Juliana. Que palhaçada é essa agora? Qualquer coisa, eu sugiro a Juliana Oliveira que deixe um currículo lá na Rede TV, que lá eles não ligam tanto pra esse negócio, só que o problema é que eles também não pagam salário, pelo que eu fiquei sabendo. Mas como eu não quero que esse vídeo aqui seja pessimista, a gente também tem que falar das notícias positivas relacionadas a Juliana Oliveira. Como eu falei, ela tá gravando os vídeos aí pro canal dela, além do negócio da farmácia, e ela tá bem aí, com saúde, vivendo normalmente. Ninguém morreu, senhores, não há motivos para preocupação. A única coisa que aconteceu é que a Juliana Oliveira destruiu a carreira dela e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha que a Juliana Oliveira se arrependeu de ter falado que o Danilo Gentili nunca se propôs a ajudar ela, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao braço de merendeiras Chagas Júnior, farmácia que resolveu dar uma segunda chance para Juliana Oliveira retomar sua carreira profissional, convidando ela para ser ajudante de um podcast para falar sobre remédio, mas até agora ninguém sabe como ela tá saindo, porque essa porcaria não passa nem no YouTube, muito menos no desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!